A mulher na cela 11. Esse relato aconteceu há cerca de 3 meses e foi a minha primeira experiência realmente inexplicável com algo paranormal. Em outubro, minha família e eu decidimos fazer um tour noturno de 3 horas na antiga penitenciária estadual de Missouri. Para quem não conhece, essa prisão foi fechada em 2004 e hoje funciona como uma atração turística, principalmente para quem gosta de histórias e de coisas paranormais. Aquela era a minha terceira vez fazendo esse tour à noite. Nas 2 primeiras vezes eu não senti nada estranho, não vi nada, nenhuma sensação diferente. Mas aquela noite algo aconteceu. Dentro do prédio principal da prisão existia um andar térreo e mais 3 andares de celas acima. O centro do prédio é completamente aberto e as celas ficam alinhadas nas paredes, uma acima da outra, exatamente como você imagina uma prisão antiga. Nosso grupo estava andando pelo lugar, entrando nas celas e explorando cada canto. Em um determinado momento, eu me separei da minha família para olhar uma cela específica no andar de baixo, a cela número 11. Não tinha quase ninguém por perto, e além disso, o número 11 sempre foi considerado meu número da sorte. Quando entrei na cela, percebi que havia uma mulher lá dentro. Ela estava sentada em uma cadeira grande e encostada na parede. Ela estava completamente parada, em silêncio, e nas mãos ela segurava algum tipo de dispositivo usado para caçar fantasma. Não sei exatamente o que era, mas uma luz verde piscava no aparelho. Eu imediatamente pensei que ela estivesse tentando gravar alguma atividade paranormal. Então pedi desculpa por interromper e saí da cela. Fiquei ali do lado de fora por alguns segundos, meio sem graça, então comecei a caminhar de volta para o centro do andar, para esperar minha família. Mas antes de sair completamente, olhei para trás, para a cela número 11, e foi aí que tudo ficou estranho. A sala estava completamente vazia, a mulher simplesmente não estava mais lá. Eu parei na hora, voltei até a cela, entrei novamente e olhei ao redor, não tinha absolutamente ninguém. Eu até toquei na cadeira onde ela estava sentada. O assento estava gelado. Naquele momento, minha cabeça começou a tentar encontrar alguma explicação lógica. Talvez ela tivesse saído muito rápido, talvez tivesse algum outro caminho, mas aquilo não fazia sentido. Ainda confuso, continuei andando de volta para o centro do prédio. E então, eu a vi novamente, a mesma mulher. Ela estava descendo as escadas vindas dos andares superiores do lado oposto do prédio. Naquele momento eu entrei em pânico. Fui até ela e perguntei diretamente: "Você estava sentada na cela 11 agora há pouco?" Eu precisava ouvir aquilo dela para parar de me sentir completamente louco, mas a reação dela foi ainda mais perturbadora. Ela ficou tão assustada quanto eu e me respondeu que não. Ela disse que estava nos andares superiores há pelo menos 20 minutos. Nós dois ficamos ali por alguns segundos, olhando um para o outro, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Depois disso, evitamos nos falar pelo resto do tour. Eu passei quase uma hora inteira tremendo, e até hoje eu não consigo explicar o que vi naquela cela. O fantasma que caminhou ao meu lado na estrada. Eu estava indo até a loja por volta das 10h30, quando meu carro superaqueceu. Eu moro em uma área rural. Encostei o meu carro, esperei o motor esfriar, chequei o radiador e consegui dirigir mais alguns quilômetros, mas ele superaqueceu de novo. A essa altura já era depois da meia-noite e eu estava relativamente perto de casa, cerca de 2,4 km de distância. A noite estava bonita, só um pouco fria, então decidi que, em vez de arriscar estragar o carro de vez, eu iria andando. A estrada onde eu moro é uma estrada de terra, bem ruim, cheia de subidas e descidas, mas eu já estava perto dela, então comecei a caminhar sem muita preocupação. Primeiro andei pela rodovia de 2 faixas, depois já estava em 1/2 do caminho da minha estrada de terra. Eu estava andando num bom ritmo. Tinha um pouco de luar
o suficiente para eu enxergar sem precisar de lanterna. Foi então que vi algo se movendo na entrada da casa de um vizinho. Ao mesmo tempo, ouvi passos fracos na brita, à minha esquerda. Algo estava indo direto da estrada da casa, em direção à estrada onde eu estava. Meu primeiro pensamento foi: merda, um dos meus vizinhos me viu andando aqui no meio da noite e acha que estou aprontando alguma coisa. Eu já estava esperando ver uma lanterna, talvez uma arma ou dois, e algumas perguntas nada amigáveis. Mas então eu percebi que o que realmente estava vendo era um homem caminhando na minha direção, só que eu conseguia ver através dele. No começo parecia algo parecido com o predador daquele filme, como se ele estivesse pegando a textura das árvores ao redor. Mas quando ele chegou mais perto, dava para ver claramente que era um homem. E ele era um pouco maior que eu, mas da mesma altura. Parecia estar usando uma camisa xadrez de linha, calça jeans e tinha cabelo comprido, tipo do Telvon. Ele saiu da entrada da casa a cerca de 9 metros de distância de mim e começou a andar ao meu lado. Nós seguimos assim por 30 ou 40 metros. Ele estava sempre à minha esquerda, mais ou menos 9 metros de distância, caminhando ao longo de uma cerca de madeira de ripas. Quando chegamos ao final da cerca, ele parou, colocou o braço na cerca e ficou me encarando. Eu não disse nada, só continuei andando, com todos os pelos do meu corpo arrepiados, porque eu tinha visto aquele homem, mas ao mesmo tempo eu também estava vendo através dele. Era como na cena de teletransporte de Star Trek, quando a pessoa fica meio transparente. Parecia que era uns 40% sólido, no máximo. Eu estava apenas a 9 metros dele durante 1 ou 2 minutos inteiros. Ele tinha saído de propósito daquela entrada para me encontrar na entrada e andar ao meu lado me observando. A expressão no rosto dele parecia triste, como se ele quisesse me dizer alguma coisa, mas não conseguia falar. Eu continuei andando e fiquei com medo de olhar para trás. Na minha cabeça eu só repetia: what the fuck, what the fuck, what the fuck. Eu nem estava exatamente em pânico, era mais incredulidade com o que eu tinha acabado de presenciar. Mas quando eu fui chegando mais perto de casa, a situação começou a me dar arrepios cada vez mais fortes. Na manhã seguinte eu estava na cozinha contando tudo isso para meu pai. Eu sempre acreditei em aliens, em OVNIs, mas nunca em fantasma, nem um pouco. Meu pai estava me ouvindo com aquele olhar bem cético, então ele perguntou exatamente onde isso aconteceu. E naquele momento eu lembrei de algo que ele tinha me contado cerca de 1 ano antes de eu voltar a morar ali. Um dos vizinhos, alguém que a gente quase não conhecia, tinha tirado a própria vida naquela casa, na mesma entrada onde tem aquela cerca de ripas. Quando escrevo isso agora, estou com lágrimas nos olhos e os pelos do meu corpo arrepiados. Até aquela noite eu achava que toda a história paranormal era pura besteira. Mas naquela entrada, eu vi um fantasma. Eu faria um teste de polígrafo se precisasse. Que Deus me castigasse. Que Deus me castigue se eu estiver mentindo. Eu vi um fantasma com meus próprios olhos. E a única explicação que consigo imaginar é que era a alma infeliz daquele homem. E desde aquela noite isso nunca mais saiu da minha cabeça. Mas essa não é a única história estranha que aconteceu em uma estrada durante a noite. Existe outro relato curto que também deixou alguém completamente sem explicação. Quando eu tinha 6 anos, meu melhor amigo foi baleado. Ele morava do outro lado da rua, e nossas janelas ficavam uma de frente para a outra. Por muitos anos eu sempre tive a sensação de que ele ainda estava me observando. Às vezes eu dizia aos meus pais que conseguia ver ele na janela, mas ele sempre respondia que aquilo era apenas a dor da perda, tentando me confortar. Alguns anos depois, novas pessoas compraram a casa. Eles ficaram lá por cerca de 5 anos, mas acabaram indo embora. Segundo eles, coisas estranhas aconteciam na casa. Às vezes diziam ouvir o som de uma criança rindo, mesmo quando não havia ninguém por perto. Depois disso, outra pessoa tentaram morar lá, mas ninguém nunca ficava por muito tempo. Alguns moradores saíam depois de poucos anos
E em certos períodos a casa simplesmente ficava vazia. Eu sempre pensei em uma coisa: talvez quando somos crianças sejamos mais capazes de ver coisas do paranormal. Talvez porque ainda temos uma mente inocente e simplesmente acreditamos que essas coisas podem existir. E de alguma forma eu sempre soube que ele ainda estava ali. Histórias como essa fazem a gente se perguntar: quantas coisas existem por aí que simplesmente não conseguimos explicar? Se você passou por algo parecido ou teve alguma experiência paranormal, conte aqui nos comentários. Eu sempre leio os relatos de vocês e alguns deles podem aparecer no próximo vídeo do canal. Se você gostar desse tipo de história real de terror, se inscreva no canal e ative o sino, porque toda semana tem novos relatos aqui no Sussurro da Meia-Noite.